Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse curso de planejamento urbano com a temática específica de áreas verdes. Particularmente, esse é um tema que eu gosto muito. O direito ambiental é muito gostoso de estudar, então eu espero que vocês gostem. E eu estou muito feliz de poder estar aqui dando esse curso para vocês. Eu sou a Aline, advogada de formação, com especialização em gerenciamento ambiental. Também sou certificada em regularização urbana, regularização fundiária e educação climática. Vou passar aqui minha apresentação para vocês, para a gente começar, que o conteúdo é bem extenso. Essa vai ser a dinâmica da nossa aula. A gente vai falar um pouco sobre o processo de urbanização e desenvolvimento das cidades. Vamos entender por que ele é chamado de urbanização periférica excludente e quais são as suas consequências na dinâmica urbana. Vamos começar a discutir a partir daí, então, o que é o direito à cidade. Vamos falar sobre o Estatuto da Cidade e seus instrumentos. Um deles é o Plano Diretor, que é o instrumento básico de desenvolvimento das cidades, né, que vai direcionar a expansão urbana dos municípios. E eu queria falar para vocês que não tem como a gente desassociar o direito ambiental do direito urbanístico. São duas esferas que estão extremamente interligadas, elas são complementares, porque a cidade também é o meio ambiente, né? O meio ambiente construído, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai trazer um pouco das duas esferas e vamos falar sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sobre a importância das áreas verdes urbanas, né, dentro das cidades. Vamos falar sobre as APPs urbanas, né, que estão aí delimitadas no Código Florestal, e nesse ponto teve uma alteração em 2021 que foi muito importante, a gente vai discutir um pouquinho isso. E enfim, vamos concluir um pouco sobre como tudo isso influencia na construção da justiça socioambiental e no desenvolvimento sustentável das cidades. Então, no nosso contexto histórico, a gente pode entender que o início do crescimento e desenvolvimento dos centros urbanos começou com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial, que teve início na década de 1930. E esse processo ele é considerado um processo tardio e obsoleto. Por quê, né? Enquanto o Brasil estava começando sua primeira revolução industrial, os países mais desenvolvidos já estavam na sua segunda revolução industrial. Então, os maquinários que nós importávamos, majoritariamente da Inglaterra, eram maquinários que já estavam ultrapassados e obsoletos para sua época. Eram maquinários de pequena escala, né? E com grande poluição e menos eficazes. Então, já foi um processo aí mais tardio, mais demorado, né, e um pouquinho mais ultrapassado, comparado a outros países mais desenvolvidos, mas para nossa realidade representou aí um grande avanço, né, que foi a vinda do setor industrial, e isso teve grande contribuição para o desenvolvimento dos centros urbanos. Então, basicamente, aí, uns 20 anos depois, a gente pode notar um grande adensamento demográfico, né? Foi um boom demográfico, assim, que se originou em decorrência dos movimentos migratórios que vinham acontecendo naquela época. E os movimentos migratórios, eles se dividem basicamente em três dimensões, que são elas os movimentos migratórios entre as regiões do país, né? Então teve muita migração da região norte e nordeste para a região sudeste. Teve também o êxodo rural, né? Que as pessoas migravam da zona rural para a zona urbana em busca de melhores condições de vida. E também a gente teve muitos movimentos migratórios de comunidades estrangeiras que fugiam de conflitos armados nos seus países, como aconteceu com a Itália e a Espanha, né, que a gente teve um movimento migratório muito grande aqui na região sudeste.
dessas duas comunidades estrangeiras. Então, os centros urbanos se adensaram de uma maneira abrupta, né? Bem rápida, assim, e foi acontecendo a ocupação do solo de uma maneira espontânea, sem o devido planejamento que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje, o plano diretor, que eu vou falar sobre ele depois, ele direciona quais são as áreas mais adequadas para ocupação, né, para residências e para o setor industrial, que atualmente ele fica mais afastado do centro, em decorrência da poluição atmosférica, do ruído dos maquinários. Então, as pessoas geralmente preferem morar longe, né, do polo industrial das cidades, mas antigamente as pessoas queriam morar perto dos seus trabalhos, né? Então, os centros eles foram se desenvolvendo em torno das empresas e isso já começou a gerar uma diferenciação aí no valor da terra. Dentro do centro, mais próximo, né, era onde tinha o acesso à terra urbanizada, né, que contava com as infraestruturas existentes, né, infraestrutura de equipamentos públicos, de rede de abastecimento de água, de saneamento básico, que já começou bem devagarzinho aí surgindo naquela época. Então, tinha esse acesso mais facilitado aí no centro. Consequentemente, morar ali era mais caro. Por isso que esse processo é considerado de urbanização periférica excludente, porque as pessoas de baixa renda, né, com menor poder aquisitivo, não tinham condições de morar no centro, então elas iam morar mais longe. Ou, se elas não iam morar mais longe de uma maneira formal, ali ocupando, elas ocupavam o centro de maneira irregular, como cortiços e o surgimento das primeiras favelas a gente tem aí, que a gente vê um adensamento de pessoas muito grandes em um espaço pequeno, sem qualquer ordenamento ali e com um acesso bem improvisado e informal a essas infraestruturas urbanas. A partir daí, né, em decorrência desses conflitos fundiários e dessa desorganização e desordem na ocupação do solo, a legislação ela vem para tentar corrigir, né, essa distorção que foi acontecendo ao longo do tempo. Ela vem para resolver alguns conflitos fundiários que foram acontecendo. E aí, né, teve um movimento na década de 1970, começou um movimento pela reforma urbana, onde teve um grande apelo social das pessoas para que o poder público concedesse aí direitos, né, à moradia, direito à cidade formal, direito ao acesso, né, à igualdade de oportunidades. Então, foi nessa época que veio aí e a legislação urbanística e ambiental também teve um grande avanço a partir dessa década de 70 aí, para tentar também preservar os recursos naturais e que as cidades fossem se desenvolvendo de uma maneira mais planejada e ordenada, né? Para não gerar tantos conflitos e tantos impactos aí de ordem urbanística, social e ambiental. Então, a urbanização sem planejamento, né, que foi agravada também pela irregularidade na ocupação da terra, ela gerou uma série de consequências que eu separei aqui para vocês em quatro categorias básicas, mas elas estão muito interligadas entre si, né? A gente pode concluir facilmente que os impactos na mobilidade urbana desse crescimento desordenado, ele também teve suas consequências no meio ambiente. E assim por diante, né? Foi gerando também uma série de irregularidades e desatendimento da legislação urbanística, né? Na ocupação espontânea do solo. Então, isso, né, que é todo arcabouço urbanístico, ele também gerou suas consequências nas desigualdades e no aumento das vulnerabilidades sociais. Então, por exemplo, na mobilidade, a expansão urbana que aconteceu de uma maneira desenfreada, né, o aumento dos centros urbanos e pela busca da terra mais barata longe dos centros, isso gerou um aumento muito grande por
pela demanda, a demanda de deslocamento, né? Então, o serviço de transporte público coletivo, por exemplo, que teria que alcançar grandes distâncias, né, para trazer as pessoas até o centro, ele tem um encarecimento, do pelo uso de combustíveis, então também um aumento das tarifas e uma perda da qualidade do serviço. Isso gera uma dificuldade no acesso, embora muitas pessoas, né, prefira o transporte individual. Quem tem poder aquisitivo vai dar preferência ao transporte individual por carro, e isso também gera sua consequência, que é as malhas urbanas, as malhas viárias, né, dentro dos centros, elas eram mais estreitas e elas não foram planejadas para um grande adensamento de carros, né? Então, o trânsito excessivo que a gente vê é em decorrência da falta de planejamento no setor de mobilidade, porque é, se esse planejamento tivesse sido projetado no plano diretor, a malha viária teria uma capacidade melhor de receber esses carros ou de planejar uma mobilidade que fosse mais sustentável e que diminuísse esse favorecimento pelo uso do transporte individual e, por consequência, aumentasse a qualidade do transporte público coletivo e que as pessoas pudessem utilizar isso de uma maneira mais barata e com qualidade, com mais acesso. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, e tudo isso diz respeito ao meio ambiente, tudo isso diz respeito ao direito urbanístico também. Então, na questão ambiental, a gente vê as consequências aí no aumento da poluição atmosférica, na geração de resíduos e na contaminação do solo e dos recursos hídricos. E a contaminação da água, principalmente, é uma questão extremamente delicada, né? Porque é um bem muito sensível e sua contaminação ela gera um encarecimento muito grande dos custos do tratamento, né, de água, e também uma redução da sua eficácia, porque quanto mais suja a água, mesmo com tratamento, ela vai ter uma eficácia, o tratamento vai ter uma eficácia menor. E isso vai impactar diretamente na qualidade de vida e na saúde pública, né? Os gastos com aí as questões de saneamento, de tratamento de água, elas estão diretamente ligadas com a saúde da população. E também com o aumento da proliferação de doenças e também do agravamento dos eventos climáticos extremos. Então, o planejamento urbano, ele está diretamente relacionado com o tamanho dos impactos que esses eventos vão gerar. Os eventos extremos, eles vão acontecer de qualquer forma, ilhas de calor, né? Tipo, ondas de calor muito grande, um frio excessivo, chuvas cada vez mais fortes, né? Mais intensas. Então, a cidade elas têm que se preparar para que esses impactos não sejam tão grandes. Por exemplo, as consequências que a gente vê aí na questão ambiental em decorrência das mudanças climáticas são as enchentes, as inundações, né? Os deslizamentos. Então, para todas essas questões, que são as áreas de risco, né, que a gente fala nas cidades, existe uma maneira que o planejamento urbano pode se adiantar e pode minimizar esses impactos. Aí na questão urbanística, a gente tem o aumento do valor da terra urbanizada, a gente tem os vazios urbanos, né? Que porque conforme a expansão vai acontecendo de uma maneira mais desenfreada, por busca da terra mais barata, mais longe, vários terrenos vão ficando vazios nesse meio termo. Então é importante que eles sejam bem utilizados e ocupados para que a cidade fique uma cidade mais compacta e não cresça tanto, gerando essa maior demanda por deslocamento e uma onerosidade muito grande do poder público para levar essas infraestruturas mais longes. Então, essa questão urbanística dos vazios urbanos é muito importante que o plano diretor traga instrumentos, né, para combater esse tipo aí de especulação imobiliária também.
E no social a gente vê então aí a exclusão, o aumento do número de favelas, um grande aumento na vulnerabilidade, na criminalidade, uma diminuição na segurança pública, um aumento, né, da necessidade de acesso à cidade formal, de acesso aos serviços públicos e de oportunidades igualitárias, e também um aumento do déficit habitacional, porque conforme a terra vai ficando mais cara, as pessoas de baixa renda vão tendo menos acesso ainda é, na questão da moradia e para ocupar essas áreas. Então, eu vou passar agora uma linha do tempo de como o direito ambiental e urbanístico entrou na jogada para tentar corrigir um pouco essa distorção que foi acontecendo na ocupação do solo em decorrência desse modelo de urbanização que aconteceu. Então, em 1916, a gente teve o primeiro Código Civil, que trazia o direito à propriedade como um direito absoluto, né? Então, o proprietário ele era senhor da coisa e ele não tinha nenhuma restrição e limites para exercer esse direito dele. Então, o direito à propriedade ele veio muito forte no início aí com a vinda do Código Civil. E a gente pode perceber isso, como isso gerou problemas, porque a primeira lei de registro público, eu não... Ah, tá, eu não coloquei aí a lei de registro público, mas ela veio em 1973, né? Então a irregularidade do solo foi muito grande nessa época, porque a lei de registro só veio em 1973. Em 79, a gente teve a primeira lei de parcelamento do solo, que é até hoje vigente e muito utilizada. Ela sofreu alterações ao longo do tempo, mas a Lei 6766 ela traz normativas muito importantes no que se refere ao parcelamento do solo, ou seja, ela define índices, né, e parâmetros para, por exemplo, reserva de áreas ambientais e de área institucional quando vai se fazer um parcelamento. Então, tudo isso é muito importante. Em 81, a gente teve a Política Nacional de Meio Ambiente, que veio 7 anos antes da Constituição Federal, que trouxe pela primeira vez aí o reconhecimento do meio ambiente como um direito de todos. E também ele trouxe o capítulo da política urbana, trazendo a função social da propriedade. Então, aquela propriedade que era um direito absoluto do seu proprietário, ela passou a ter que cumprir uma função social dentro da cidade. Então, não basta que aquela terra seja minha, eu tenho que dar a ela alguma função que contribua com a dinâmica urbana. Então, a gente teve a Política Nacional de Recursos Hídricos em 97. Em 2000, a gente teve o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em 2001, um marco muito importante que foi o Estatuto da Cidade, que trouxe diretrizes e instrumentos para a construção de uma cidade mais justa, mais igualitária e sustentável. A gente vai falar mais sobre ele. Em 2010, teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2012, a gente teve o Código Florestal, já tinha um Código Florestal antes desse, mas esse é o vigente hoje e ele traz questões muito importantes com relação à reserva de área, né, de proteção da vegetação nativa e de áreas de preservação permanente. Em 2017, a gente teve a Lei da Regularização Fundiária, que é mais o direito urbanístico, mas também é importante para a preservação do meio ambiente, essa legislação, porque ela possibilita possibilita soluções ambientais dentro de algum assentamento irregular, porque essas ocupações irregulares elas são muito danosas para o meio ambiente. Então, essa lei é muito importante para que sejam corrigidos esses erros, consequentemente, uma maior preservação aí do meio ambiente e dos recursos naturais próximos a essas áreas. Em 2021, a gente teve essa lei que alterou o Código Florestal, mas para o final aí da aula a gente vai falar um pouco sobre ela e sobre suas consequências. Então, eu volto já no próximo bloco para a gente falar um pouco sobre a Constituição Federal.